Olá pessoal, meu nome é Leandro Pantoja, faço parte do time de arquitetura do Grupo Multi. O Grupo Multi é uma empresa de Minas Gerais que atua como parceira Oracle em soluções de middleware, especialmente em projetos na área de SOA, automatização de processos de negócio com BPM e mobilidade com Oracle ADF Mobile. A ideia hoje é que a gente dê continuidade a uma série de vídeos sobre arquitetura orientada a serviços com Oracle SOA Suite disponíveis no nosso canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar como realizar a integração entre sistemas externos e o ERP SAP utilizando uma camada de integração SOA. Muito comum que a gente veja no mercado grandes empresas utilizando o ERP SAP. Devido a essa demanda, a Oracle lançou aí há um tempo uma solução para facilitar essa integração. E essas empresas têm a necessidade de integrar o ERP SAP com os outros sistemas do seu ambiente corporativo. Então, para que a gente possa demonstrar na prática esse cenário de integração, vamos precisar de um ambiente Oracle SOA Suite e um ambiente de demonstração SAP, além de pequenas configurações para fazermos a integração entre esses dois ambientes. Então vamos lá. Falando um pouco da arquitetura do Oracle SOA Suite, é comum que haja dúvidas entre muitos profissionais aí que trabalham com integração de como a solução da Oracle faz para acessar dados externos. O Oracle SOA Suite trabalha com o conceito de adaptadores, onde é implementado um padrão muito conhecido na comunidade Java, um padrão JEE, chamado JCA, ou Java Connector Architecture, que é um padrão para prover conectividade entre servidores de aplicação e sistemas. Falando aí um pouco de ambiente de desenvolvimento, a ideia de developer é um ambiente que a gente vai utilizar aí para desenvolver o exemplo de hoje. Essa ideia é a ideia padrão utilizada para desenvolvimento em SOA, em BPM e em ADF também. Dando um overview geral sobre essa ideia, a gente pode ver que já no conceito de adaptadores implementados pelo SOA Suite, a gente já vê um conjunto aqui de adaptadores que já vêm pré-configurados no ambiente de execução, como adaptadores de banco de dados, de arquivo, filas JMS, MQ, FTP, bastando apenas fornecer dados de entrada para acesso. O adaptador de hoje, que é o SAP Adapter, ele é um pacote extra e precisa ser instalado. Então você pode baixar esse adaptador nesse site, que vem dentro do pacote Application Adapters. Seguindo o guia de instalação, que é um passo a passo, bem tranquilo de fazer, você consegue fazer tranquilamente. Dando aqui uma passada geral sobre esse site, ele é um pacote que vem com 4 adaptadores e o nosso foco é o adaptador SAP R3. Então vamos lá. Já realizei essa instalação e configuração dentro do ambiente de testes que vamos utilizar. Instalando esse adaptador dentro do home do nosso SOA, nosso ambiente SOA. Então, além de copiar bibliotecas para diretórios específicos, que fala-se bem claro no manual, a gente tem um arquivo-chave do nosso adaptador, que é um arquivo onde algumas configurações vão ser armazenadas. Além disso, a gente tem disponível uma aplicação utilitária que vem junto do adaptador chamada Application Explorer, que é uma aplicação em Java, onde a gente vai fornecer os dados de acesso ao SAP. Já deixei pronto uma configuração chamada teste, onde vocês veem aqui que ele aponta para o diretório de instalação, e é uma conexão do tipo JCA. Tá? E a gente tem essas duas opções. Vamos utilizar hoje nesse exemplo a opção de adaptadores. A parte de eventos é uma característica interessante onde o SAP pode ser a origem das nossas integrações. Ele pode disparar eventos com dados
para passar por dentro da arquitetura orientada a serviços, ou seja, a partir dentro do nosso ambiente de middleware da Oracle. Vamos falar hoje de integrações onde a gente vai buscar informações do SAP. Então, a partir dessa configuração de adaptador, a gente tem a integração aí entre o nosso ambiente SOA e o ERP SAP. Mas como é que eu faço isso? Vou desconectar rapidamente e vou editar o arquivo de configuração. Então aqui simplesmente a gente adiciona um dado de cliente, que é um dado padrão SAP, um usuário, uma senha e o endereço do servidor. Deixei padrão aqui alguns dados de pool de conexões. Por se tratar de uma demonstração, a gente não se preocupa com isso, mas em produção é preciso que a gente faça um tuning nessas configurações. Então vamos voltar e conectar novamente. Enquanto a conexão é realizada, vamos falar um pouquinho do SAP. O que eu fiz aqui no SAP? Dentro do mini SAP, eu criei uma RFC chamada ZF _obter cliente. Uma função remota. O que é uma RFC? É uma chamada remota de função. É uma das formas que o SAP disponibiliza para que eu possa enviar e receber dados dele. Então, Z é um padrão conhecido, uma convenção utilizada por quem desenvolve em SAP para identificar que essa função é customizada, até porque o SAP fornece RFCs padrões do ERP. E essa função é bem simples. O que ela vai fazer? Ela vai receber um parâmetro de entrada, que é o ID, e vai retornar 4 informações de um cliente. Fazendo o que dentro dela? Fazendo um select com a cláusula where. Simples desse jeito. Vamos testar a nossa RFC. Vou passar aqui um dado aleatório, 1, e retornou essas informações. Vindo aqui para o nosso Application Explorer, indo nos módulos de função remota, eu posso localizar essa RFC que eu criei. Então ele localizou. E também posso testar da mesma forma como testei dentro do ambiente SAP. Percebam que as informações são as mesmas que eu retornei dentro do ambiente SAP. O que é interessante aqui é que, como eu falei anteriormente, o padrão JCA é implementado, então a gente tem um arquivo WSDL e um arquivo de JCA que vão ser exportados. Além disso, a gente tem o arquivo XSD de entrada, com os mesmos nomes aqui dentro do SAP, e o nosso esquema de resposta seguindo a mesma nomenclatura. O que é importante falar é o seguinte: como fui eu que fiz essa função, eu coloquei nomes em inglês para facilitar a leitura. Só que uma boa prática, quando se fala em sua suite, é que eu trabalho com um modelo, com um esquema de entradas e saídas que seja de fácil identificação para o negócio. Baseado nisso, a gente vai exportar esses arquivos, mas vamos fazer algumas transformações dentro da nossa ideia de desenvolvimento. Eu vou exportar esses arquivos aqui. Como não estamos trabalhando com evento, a gente não vai utilizar essa opção, a gente vai utilizar o esquema de request response. Já havia gerado anteriormente, sobrescrevi o arquivo. E agora nós vamos copiar os arquivos gerados para dentro do nosso projeto SOA. Já deixei previamente criado esse projeto SOA, mas não há nenhuma dificuldade em criá-lo. Como é que eu faria? File New. Aparece aqui uma galeria com todos os recursos disponíveis dentro da IDE.
pesquisaria por sua project. Como eu criei anteriormente, a pesquisa já ordena pelo último que você utilizou. Clicaria em Next Finish e criaria essa estrutura de aplicação. Percebam aqui que tem um arquivo chamado Composite.xml, que é neste arquivo onde vou adicionar os demais componentes dentro da aplicação. Essa aplicação ela implementa um padrão chamado SCA, que é o Service Component Architecture, que é um padrão que habilita a construção de aplicações orientadas a serviços. Então esse padrão apresenta 3 áreas principais, que são os Exposed Services, que representam a minha interface de aplicação, ou seja, todo mundo que for utilizar a minha aplicação vai passar por essas interfaces para consumi-la. Posso ter uma ou mais interfaces expostas. Os componentes, onde eu vou escolher o que eu vou implementar, vou definir as minhas implementações, escolhendo aqui componentes de serviço disponíveis dentro do Oracle Source Suite. Vamos trabalhar hoje com o Mediator. E o acesso via adaptadores com o padrão JCA ao meu ambiente externo. Hoje utilizaremos o adaptador SAP. Então, qual que é a primeira coisa que eu faço? É escolher o adaptador de terceiros. Percebam aqui que eu já importei para dentro do meu projeto os arquivos exportados a partir do Application Explorer. Vou colocar um nome que identifique o que a minha operação está fazendo, que é obter cliente por ID. Selecionar o WSDL que veio exportado e o arquivo JCA. A partir disso, eu tenho o adaptador configurado para essa operação. Como eu falei anteriormente, essa nomenclatura não está muito clara, então vou fazer uma transformação de dados para implementar um roteamento e uma transformação com o Mediator, que é um mini barramento interno dentro de uma aplicação composta. Então, para isso, o que eu preciso? Eu preciso definir a minha interface de entrada e saída, mas eu tenho isso claro na minha cabeça, que é um ID na entrada e o retorno de um cliente na saída, a partir desse ID. Então, para isso, a gente cria um arquivo XSD. Posso clicar em New, escolher XML e selecionar o arquivo XSD, arquivo de esquema. Eu já fiz isso anteriormente também. Então, o que é que eu defini aqui? Eu defini um tipo cliente, tipo complexo, com nome, telefone, e-mail e cidade. Defini um tipo de entrada, tipo complexo, que é o obter cliente request, que é a minha requisição, passando um ID, que é um tipo simples, e vai me retornar um objeto do tipo cliente. Mostrando aqui um pouco do lado visual, da seguinte maneira. Passando o ID e me retornando um cliente, com esses dados aqui. Então vamos lá. Vou selecionar o componente Mediator, dar um nome para ele e definir o tipo de interface. Ele oferece aqui algumas opções configuradas para chamadas assíncronas, síncronas, que é o nosso caso, request response, on way, implementando o padrão fire and forget, ou a partir de uma definição WSDL. E a última aqui é a parte de ADN, que é da arquitetura orientada a eventos, que podemos nos sobrescrever a um evento publicado. No nosso caso, vamos utilizar uma operação síncrona e vamos utilizar os elementos definidos no arquivo XSD, com uma nomenclatura mais clara. Selecionar a resposta e percebam aqui que tem um checkbox marcado onde ele já expõe o meu Mediator como uma interface na nossa seção de Exposed Services. Então, feito essa criação, o que eu tenho aqui? Eu tenho o Mediator e dentro do arquivo de configuração dele, eu tenho as operações que eu posso realizar dentro dele. Então, por padrão,
eu tenho uma operação chamada execute, que é o nome que ele deu, a gente poderia mudar. E como eu expus esse mediator como uma interface externa exposta, com o padrão SOAP, ele gerou para mim um WSDL. Sem nenhum segredo. Com a parte de portas, mensagens e tipos. E a operação. Nossa operação vai ser uma operação execute. Percebam aqui que eu tenho uma operação, mas não tenho nenhuma rota criada. Como que eu faço isso? De maneira muito simples. Apenas eu ligo o meu mediator à minha fonte externa de dados. Após realizar essa etapa, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a criação de uma rota, onde eu tenho uma operação síncrona, onde eu forneço dados e recebo uma resposta. Só que agora os nossos dados são baseados em um esquema XML de negócio, com mais clareza. E os dados do adaptador SAP são baseados em um outro formato de dados. É necessário que a gente faça uma transformação para poder ligar essas informações e devolver a resposta correta. Como faremos isso? Vamos, na etapa de entrada, criar um novo, que vai mandar do nosso elemento de requisição para o elemento de requisição do SAP. Percebam que vai ser gerado um arquivo de transformação, onde eu posso fazer muita coisa. Só que como aqui a gente está trabalhando no nível de exemplo, a gente vai só fazer uma ligação direta, repassando a informação do nosso elemento de entrada do nosso serviço para a entrada do adaptador. Isso às vezes causa alguma confusão em quem está começando a desenvolver em sua suíte. E aqui nós vamos ter a nossa operação de saída, que ela vem da resposta do adaptador para a saída do nosso serviço. Ou seja, a origem, a resposta do que o adaptador traz para a saída que a gente criou. Então eu vou aqui adicionar, ligar a cidade até a cidade, o e-mail ao e-mail, o nome e o telefone. O arquivo de transformação possui muitos recursos avançados que nós mostraremos em outros vídeos. A ideia aqui é só exemplificar. Para transformações simples, passagem de dados onde eu não precise converter, fazer nada, a gente recomenda a utilização de assigning, onde eu faço a ligação, que funciona da mesma maneira, só que é recomendado para quando eu tenho poucas informações. Então, o nosso projeto está pronto. Qual que é a nossa próxima etapa aqui dentro do processo? É fazer a publicação e teste desse projeto. Como eu faço isso? Eu deixei configurada a conexão ao nosso servidor de aplicação que vamos utilizar. Então, vamos fazer o deploy. Como é que eu faço isso? Deploy, sua demo. Vamos fazer a aplicação, o deploy para o servidor de aplicação. Como é a primeira vez que eu estou fazendo esse deploy, não mexo em nada. E vou selecionar o nosso servidor. Ele vai dar um lookup para encontrar este servidor e ver se ele está disponível. E aqui eu tenho algumas partições, vou fazer na partição demo. E vou jogar esse serviço para o servidor. Aqui eu acompanho a compilação e o deploy desse nosso exemplo. E vou acessar uma ferramenta
que é a nossa ferramenta de monitoramento dentro da infraestrutura SOA da Oracle, chamada Enterprise Manager. Essa ferramenta ela é muito interessante para quem trabalha mantendo o ambiente. Ela te dá uma visão geral sobre toda a nossa infraestrutura, execuções, erros. Falhou aqui a autenticação, vou logar de novo. Te dá métricas muito interessantes de quantidade de execução de serviços, quantas falhas, disponibilidade ou não. Vamos ver aqui o nosso deploy. Aqui nós estamos fazendo a compilação do projeto. E agora ele está mandando o nosso exemplo para o servidor. Por se tratar de uma VPN, acesso a VPN, o deploy fica um pouco lento. Vamos lá. Dentro da nossa ferramenta de monitoramento e testes, a gente tem uma partição demo, foi onde eu joguei este serviço. E agora vimos aqui que temos o nosso serviço implantado. Percebam também que a implantação de um projeto SOA é bastante simples. E para esse projeto a gente tem muitas métricas interessantes. Quantas instâncias executaram, total, se ele está ativo ou não, eu posso tomar algumas ações de suspender, testar, ver falhas e mensagens que foram rejeitadas, fazer testes unitários, adicionar políticas de segurança ao serviço. Então, para fazer muita coisa legal aqui. Então, a ideia é que a gente possa fazer o teste agora do nosso serviço. Então percebam aqui que eu tenho um endpoint disponibilizado, eu tenho um WSDL, onde eu posso fornecer para quem quiser consumir esses dados do SAP, acessar. Logicamente que em um projeto real a gente virtualiza este serviço em um barramento no Oracle Service Bus, mas a ideia aqui é apenas testar conectividade. Então vamos fornecer o ID e vamos testar o nosso serviço. Então vocês percebem aqui que foram retornados os mesmos dados. E uma coisa muito interessante é o poder de rastreabilidade que essa ferramenta nos dá. Se eu clicar aqui na trilha de auditoria, eu posso ver dados que chegaram e o que aconteceu durante a transformação. Então vocês percebem aqui que enquanto carrega o dado que eu passei, o ID 1, eu não defini nenhum filtro para a mensagem, eu posso colocar filtros dizendo, se o ID for igual a 1 não faça nada, colocar filtros mais complexos também. E aqui a gente vê todo o tráfego da informação, onde há aqui as nossas transformações realizadas. Os dados que chegaram ao SAP e retornaram com o nome que a gente definiu dentro da RFC. E após a execução do arquivo de transformação na resposta, a conversão para o nosso tipo de dado de negócio. E, por final, a resposta que a gente viu dentro do Enterprise Manager. Bem, pessoal, acho que concluímos a ideia desse vídeo, que era mostrar a conexão entre o Oracle Source Suite e o SAP e o desenvolvimento de um exemplo e a implantação e teste. Por hoje é só. Espero que vocês possam acompanhar outros vídeos do Grupo Multi no nosso canal. Um abraço e até a próxima.